Vamos ler Atos dos Apóstolos. Livro de Atos que foi escrito pelo doutor Lucas, não o nosso doutor Lucas, né, mas o doutor Lucas, que não foi apóstolo nem discípulo, não esqueça disso, tá, gente? Lucas, ele apareceu na história depois, lá com Paulo já, ele acompanhou Paulo em toda a sua trajetória, suas prisões, morte, ele foi o médico que cuidava de Paulo, escreveu, né, ajudou a escrever algumas coisas que ele ditava, e ele escreveu o Evangelho de Lucas, e, na verdade, a história meio que acredita que Lucas e Atos é o mesmo livro, né? Tem alguns historiadores que denominam o nome Lucas Atos, como se fosse um livro só, mas aí no cânon eles preferiram separar os assuntos, porque o Evangelho de Lucas, ele trata exclusivamente da atuação de Jesus enquanto homem, né, na terra, fazendo milagres, a história de Jesus até a sua crucificação, morte e ressurreição. E o livro de Atos, ele retrata a atuação de Jesus através dos apóstolos. Então, por isso, os Atos dos Apóstolos. Até tem alguns historiadores, estudiosos, que denominam esse nome Atos dos Apóstolos como se fosse os Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Seria o nome mais completo para esse livro. E é um livro muito lindo que, para a minha vida, marcou em muitos momentos especiais. Eu amo quando Deus me leva para Atos, porque é onde eu gosto de estudar e, na minha cabeça, muito fértil, assim, muito criativa. Eu, quando leio Atos, eu não consigo ler sem ter vozes diferentes, né? Quando é Paulo falando, é uma voz. Quando é Pedro falando, é outra voz. Quando é Estevão falando, tem uma voz de Estevão, né? Eu crio toda aquela cena, assim. Então, Atos, para mim, é muito especial. E Deus nos trouxe essa semana para falar de Atos. Eu estava sexta-feira, numa programação da Escola do Estevão, e nós entramos numa das programações que era o Coliseu. E foi muito lindo, assim, como eles retrataram a perseguição dos cristãos. E quando a gente entrou, era muito impactante. Já tinha uma jaula, assim, com um monte de menina ajoelhada, chorando, retratando, assim, os cristãos presos, orando e cantando, assim, sabe? Apesar de estarem presos. Cara, assim, foi muito pesado aquilo. Quando eu vi aquela cena, veio a mensagem. A perseguição da igreja valeu a pena porque o Evangelho chegou na minha vida. Quando eu vi aquela cena toda, eu chorava. Aí eu estava com a Aninha, aí a Aninha vendo os soldados batendo nas pessoas, eu tinha que controlar a Aninha. A Aninha ficou, assim, uns 2 dias falando assim, o soldado, pai, o soldado. Aí eu falava, não, já foi embora. A moça, pai, fez dodói na moça. Ela ficou assim um tempão falando. Aí eu tinha, tadinha, né? A minha gravou, e eu chorando assim, eu não queria deixar ela ver eu chorando e aquela coisa toda. Mas quando eu entrei, Deus falou comigo assim, valeu a pena. Aí veio a mensagem, e faça a sua vida também valer a pena. Então a mensagem de hoje é isso, faça valer a pena. Faça esse sacrifício que Jesus fez por você valer a pena. Nós estamos aqui com tanto conforto, né, gente? Ar-condicionado, uma cadeira confortável, um som maravilhoso, uma banda aqui maravilhosa, cheia de unção, se preparando, cantando, conduzindo o louvor da igreja. Tem tanta coisa. Não era assim, não começou assim. Eu não vou nem levar para a época da Bíblia. Há 100 anos atrás, já não era assim. Muitas pessoas sofreram muito para manter o evangelho de pé, para pregar para pessoas, viajaram, para chegar em pessoas, que chegou em outras pessoas, que foi chegando, chegou em você, chegou em mim. E para eles já valeu a pena, agora para mim vai ter que valer também. E a marca do Evangelho é quando ele chega em alguém através de você. É a principal marca do Evangelho. Então hoje a gente vai falar sobre Estevão. Atos 6, versículo 8. Abre lá para a gente ler. Eu não vou conseguir chegar nem na metade da mensagem, tá, gente? De manhã eu preguei assim, 1/4 da mensagem e ainda terminei quase tarde, então hoje eu não vou conseguir, mas vamos tentar trazer tudo que está queimando em mim aqui para tentar traduzir para vocês. Atos 6, 8.
Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo e os líderes religiosos e os mestres da lei. E, prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não para de falar contra este lugar e contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Aqui tem dois detalhes, gente, nesse trecho, primeiro trecho que eu vou ler da história. Primeiro detalhe é que ninguém, nada, nenhuma força do universo consegue bloquear, consegue paralisar, consegue... Gente, me faltam palavras para dizer. Nenhuma força do universo consegue criar alguma barreira contra a força do Evangelho. Não tem como. Se você olhar toda a história das perseguições, se isso tudo fosse uma mentira, alguém já tinha desistido, porque muita gente perdeu muita coisa, perdeu vida, perdeu bens, perdeu família. Então alguém um pouco mais inteligente já fala assim: gente, vamos parar de acreditar nesse negócio aí que não é verdade, e porque a gente está sofrendo demais. E não foi assim. A gente vê de tempo em tempo, de gerações em gerações, pessoas vivendo de forma verdadeira o Evangelho, que quem vive de forma verdadeira o Evangelho vai ter prejuízos, vai ter perdas, vai perder acessos. Porém, todas essas perdas não se comparam à glória que há em alguém acreditar em Jesus através da minha e da sua vida. Não tem como. Que é o que aconteceu com Estevão. Então, o que aconteceu aqui? Quando prenderam Estevão, quem era Estevão? Estevão apareceu na história quando a igreja primitiva, que aconteceu em Atos 2 em diante, ela começou a crescer muito, e a igreja ela era não só um lugar, um encontro de culto, mas ela era um projeto social e espiritual gigante, que atendia todas as demandas da sociedade. Existia uma das demandas da sociedade era a fome. Então eles entregavam marmitas, entregavam cesta básica, parece um pouco com uma igreja que eu conheço. E como o trabalho foi crescendo muito, os apóstolos perceberam que a ocupação e o trabalho manual de estar entregando, porque tinha um grupo específico ali, social, que eram as viúvas, que algumas se tornavam escravas, ou os filhos escravos, outras, às vezes, tinham que até se prostituir para se manter. Eles começaram a alimentar essas pessoas, e quando se ajuda pessoas, tem sempre alguém que precisa, alguém que conhece, começa a aumentar a demanda, começa a aumentar o trabalho, e começou a ficar dificultoso. E os apóstolos falaram: não é bom que a gente pare de buscar ao Senhor e pregar a palavra para atender as pessoas, porque a gente está parando de fazer o que a gente foi chamado. Então vamos aumentar a equipe, vamos chamar mais gente para trabalhar, porque a gente consegue pregar e eles vão conseguir ajudar as pessoas, e a igreja vai começar a entregar mais o que ela precisa entregar, porque a missão de Deus na terra é uma missão integral. Ela cuida do corpo, da alma e do espírito. É do corpo físico, das suas e minhas necessidades físicas, sim, Senhor, e Deus cuida de nós. Ele cuida da alma, que é das nossas necessidades sentimentais. Ele cura as nossas feridas, Ele nos anima, Ele nos consola. Por isso que o Espírito Santo, um dos nomes que Ele tem é o Espírito Santo Consolador. E Ele cuida, logicamente, do nosso espírito, nos dando a vida eterna, onde vamos morar com o Senhor, através dessa ligação espiritual
na qual nós temos. Então, Estevão aparece ali nessa cena. E Estevão, ele era, burocraticamente, né, talvez no organograma da igreja, ele era um entregador de cesta básica para as viúvas. Só que o que a palavra diz? Ele, cheio da graça de Deus, cheio do poder, realizava maravilhas e sinais no meio do povo. Então, quando ele ia numa família entregar uma cesta básica, tinha um cego no meio do caminho. O que acontecia com o cego? Era curado. Ele ia numa família entregar uma cesta básica e tinha um paralítico na família. Ele orava e o paralítico se levantava. Então, ele chegava num grupo e começava a pregar, falar do evangelho e conversar com as pessoas eram libertas. E, tanto Estevão quanto os outros diáconos. Então, eram pessoas que não estavam ali por mero mecanismo. O que eu aprendo com Estevão nesse momento? Que ele não estava servindo a igreja só para dizer que estava servindo, ou estava ali, que coisa, é minha escala, tem que trabalhar, não sei o que. Não, ele ia sabendo assim, hoje é o dia de eu entregar a cesta básica, coitado do diabo, vai se incomodar comigo. Tem que pensar assim, gente. Quando tu vier para a escala, vem com a faca no dente. E vem porque Deus vai te usar, porque Ele te colocou nessa escala. É uma oportunidade de pessoas serem tocadas através da sua vida. Sabe por quê? Você está na escala. Só por isso. Porque a escala é de Deus. A oportunidade é de Deus. Quem abre os céus é Deus. Então, Estevão era essa pessoa. E, logicamente, quando uma pessoa se destaca, quando uma pessoa faz coisas que acaba chamando a atenção. E chamou a atenção dos religiosos, onde eles ficaram incomodados. Tipo Jesus, né? Jesus veio, começou a curar, começou a conversar com as pessoas, libertar os pensamentos. Então, os religiosos começaram a ficar incomodados, como com Estevão. E eles convidaram ele para uma conversa. E, em primeiro momento, foi para o Sinédrio, que era o lugar onde eles se reuniam, fazia como se fosse um tribunal. Por isso que quando fala assim, quando, olhando para eles, todos os que estavam sentados, porque era uma sinagoga, assim, onde sentavam os fariseus, os saduceus, e fazia como se fosse um tribunal, e ele ali no meio, todo mundo sentado, olhando para ele. Então, o que eu aprendo aqui? A palavra diz assim, e ninguém conseguia discutir com Estevão. Olha o que ele falava aqui, esses homens começaram a discutir, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o que ele falava. Aqui está falando duas coisas que não são materiais. Por que eles não conseguiam debater com Estevão? Porque Estevão não lutava com armas materiais. Estevão não debatia com conhecimento, ele debatia com sabedoria. Conhecimento nós vamos conseguir em livros, em faculdade, em literaturas, em palestras, em onde você quiser. E é bom ter conhecimento, é bom ter formação, claro, precisamos. Mas se você não tiver sabedoria, você não vai saber lidar e usar bem o seu conhecimento. Por isso que a gente vê gente com muito conhecimento na mão, só que zero sabedoria. Aí a pessoa com muito conhecimento vai fazer o quê? Vai fazer nada. E ao mesmo tempo você deve conhecer pessoas com zero conhecimento, só que com muita sabedoria. Mas onde é que eu busco sabedoria? Qual é o curso? Qual é a palestra? Qual é o curso online que eu tenho que ver? Eu vou abrir um curso de 7 caminhos para a sabedoria. Gente, a sabedoria não é um livro, não é um lugar. A sabedoria não é algo que eu consigo comprar. A sabedoria é o próprio Deus. Só conseguimos ser sábios se entrarmos no ambiente celestial, se a gente acessar o reino de Deus. Muita gente confunde o que é o reino de Deus. Primeiro, uma coisa sobre o reino de Deus. Se você entra num reino que é de alguém, de quem que é o reino? De Deus. Então, tem um dono. Não é o meu reino. É o reino de alguém. Reino de Deus. Se o reino é de Deus, provavelmente o rei desse reino é Deus. O rei, ele governa. Em outras palavras, o rei manda. E como é que é o estilo de vida que eu e você temos? Eu mando. Eu quero. É do meu jeito. É o que eu gosto. É o que eu estou afim. Não estou afim, não faço. Não gostei, saio fora.
não é do meu jeito, não tô contente. Hoje eu estou na bad, eu não quero. Quem é o rei aqui? Está sendo eu. Se eu sou o rei, eu não estou dando lugar para o rei. Logo, eu não estou no reino, porque a Deus e somente a Ele a glória. E às vezes nós estamos dando glória para os nossos desejos. Estamos dando atenção para as nossas vontades, para o que eu acho, para o que o meu coração sente. Esse rei não é mais o Senhor. Então, se eu estou dentro do reino de Deus, eu vou desfrutar da mesa desse reino, da mesa do rei, da comida do rei. E uma das coisas que esse rei serve na mesa dele diariamente é sabedoria. Ele que dá, é só nele a fonte da sabedoria, é um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor. Sem o reino de Deus, você e eu não teremos sabedoria. Não se engane. Estão entendendo, gente? Amém? Então, a palavra diz aqui, ó. Ninguém podia resistir, primeiro que a sabedoria. Bota lá o versículo 6, versículo 10. Ninguém poderia resistir à sabedoria. Quem é a sabedoria? Então, ninguém poderia resistir o Deus de Estevão. Estão entendendo? Não é o Estevão, não é você, não é eu e você querendo criar movimentos, querendo criar narrativas para convencer pessoas, para fazer com que as coisas mudem. Não, gente, sabe como que você convence alguém? De jeito nenhum. O único jeito de convencer alguém é através do Espírito Santo, através do Senhor. Então, a sabedoria que Estevão expressava era de Deus. E os mais sábios, gente, ele estava diante dos mais sábios, dos conhecedores da lei. Eles não conseguiam resistir, porque nada pode resistir o poder do Senhor Jesus. A vontade de Deus é um rolo compressor que vai passar por cima de qualquer um. Não tem para ninguém. Outra coisa, não conseguiam resistir ao espírito com que ele falava. Então você vê, Estevão, que ele não falava pela carne. Muitos de nós, muitos no Brasil, muitos no mundo, estão debatendo ideias através da carne, debatendo conceitos que acha errado ou certo. Você está errado, eu estou certo. Se você não pensa igual eu te odeio. Está assim, a sociedade, o mundo está assim. Por quê? Todas as narrativas são baseadas na carne. Se você pensa diferente de mim, já não gostei de você. Já fiquei chateado, porque você tem que respeitar o jeito que eu penso. É assim. Isso é carne, gente. Dá um cheirinho no teu bracinho, faz assim, ó. Um cheirinho de carne, estou tão carnudo. Você tem que cheirar em você, assim, você tem que sentir cheiro de podre. Não porque você não tomou banho, porque tu tem que tomar banho. Mas tu tem que cheirar cheiro de podre, porque tua carne tem que estar morta. Se você... que filézão, hein? Você fala assim, tu está muito carnudinho. E nós, ultimamente, estamos muito assim. Você ri, né? Ai, Jesus. Porque você não vê Estevão debatendo, gritando e com ódio, com movimentos. Estevão estava sozinho. Sozinho em pessoa. Mas tinha Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estava com ele. Então, por isso que não existia resistência. Então, não tenta debater ideia com ninguém, gente. Não tenta ir para a internet, botar textão. Não tenta fazer coisa, fazer campanha. Gente, quem comanda é Deus e acabou. Não tenta você querer chamar poder para a tua voz. Não adianta, gente. Não crie esperança aonde não tem. A minha pátria, a sua pátria, não se chama Brasil. A minha pátria, a sua pátria, se chama Lar Celestial. O meu Pai está construindo uma morada para mim e para você. Uma morada onde cabe todo mundo. Que não é corruptível, são ruas de ouro. O ouro na terra é um valor, né? Para nós lá vai ser a poeira do pé. Ui, meu pé está cheio de ouro, ui. Limpa esse pé de ouro aí para não sujar minha casa. Quando tu visitar minha casa lá no céu, eu vou falar assim, limpa o teu pé, que eu não quero pó de ouro aqui em casa, se pó aí eu não quero. Aqui o que a gente mais valoriza, lá vai ser pó, gente. Vocês têm noção disso? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por causa disso?
Então, gente, briguem no Espírito. E muitas dessas brigas vai ter que ser no silêncio. Vai ter que ser na calmaria. Quando tu brigar com a tua esposa ficar meio braba, fecha sua boquinha. Deixa o Espírito falar com ela. Se ela for ruinzinha, o Espírito Santo sabe falar com ela melhor do que nós. Sim ou não? Eu que sei. Ó, aquele nem está aqui. Segunda coisa que eu aprendo com isso, vamos pular de assunto. Estou começando a entrar num lugar que não vai dar muito certo. Ó, aquele ali, ó, já apareceu. Segunda coisa que eu aprendo com essa cena, com esses poucos versículos. Mesmo que você seja preso, injustiçado, mesmo que você tenha decepções, seja condenado por algo que você não fez, aqueles que fizeram isso contigo não podem ver no meu rosto, no seu rosto, uma expressão de carne. Ai, Jesus, é tão difícil essa palavra. Vou ler aqui para vocês, ó, versículo 15. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram seu rosto, parecia o rosto de um... Olha para o lado aí, vê se você vê um anjo. Se não for um anjo, é Satanás. Ou é um ou outro, não tem meio termo. Né? Olha o Douglas olhando para Tainá assim, só no cantinho de olho assim, ó. Com medo, com medo. É esse meu anjo aqui, meu anjo. Isso aqui ensina muito, gente. Sabe por quê? Diante das injúrias da vida, porque Estevão estava sendo odiado pelo mundo. O que Jesus falou? O mundo vai odiar vocês por causa do meu nome. Então, Estevão estava vivendo o que já estava no script, já era para acontecer, gente. A gente acha que eu vou ser crente agora, aleluia. Em dezembro é o mês da promessa furada, né? Ano que vem eu vou orar, ano que vem. Ai, já... assim, olhando para nós assim. Quando nós somos injustiçados, qual é a nossa expressão? Porque de Estevão era de um anjo. De novo, uma expressão no espírito. Quem sabe quando você recebe uma fala que você não gosta da tua esposa, vamos lá para dentro da tua casa. Quando o teu esposo, ele erra com você, qual é a cara que tu faz? Quando ele olha para a sua cara, ele vê a cara de um anjo ou a cara de outra coisa? Porque o rosto, ele expressa o que a gente sente ou o que a gente... Muita gente não precisa falar uma palavra, na cara já dá para ver o que ela está pensando. Tem gente que tem a cara amarrada assim, ó. Já vê que essa pessoa não está gostando, está triste ou está desanimada. Tem gente que já está com a cara toda... Ó, o rosto fala, gente. E aqui está falando assim, ó, como que é o rosto de alguém que recebe prejuízo, que recebe injúria, que é decepcionado. Qual é a expressão de quem é cheio da graça e do Espírito Santo de Deus? A expressão de quem anda cheio da graça e do Espírito Santo de Deus, ela é um rosto de um anjo. O mundo precisa ver isso em nós, gente. Sabe por quê? Muitos de nós estamos tendo a mesma expressão de quem não tem Deus na vida. Atravessa um carro na tua frente. Dá uma olhadinha no espelho para ver qual é a cara que vai aparecer na tua. Você não vai apontar um chifre assim na hora, assim na tua testa. Vai começar uma pontinha assim, querendo furar a tua pele. Estão entendendo, gente? Estevão já estava preso, praticamente condenado. Mas ao olharem para ele, não viam nenhuma expressão carnal. E tudo isso ele estava passando, sabe por quê, gente? Por causa do Evangelho. Ele não estava sendo abençoado, ele não estava subindo numa escala de sucesso financeiro em particular.
Se ele falasse assim, não, desculpa, gente, tudo isso que eu falei é mentira, eu não acredito. Olha, eu me enganei, vamos voltar. Eu vou voltar para o templo. Ele poderia ter falado isso e ter fugido dessa situação. Mas ele não fugiu porque ele não era guiado pelo que ele via, ele era guiado pelo que ele cria. Nós precisamos ser guiados pelo que nós cremos e não pelo que nós vemos, porque o que vemos é transitório. O que eu e você está vendo realmente desanima, dá medo na gente. Se você e eu olharmos com os olhos carnais, nós vamos nos amedrontar, nós vamos desanimar, nós vamos parar. Mas se você e eu abrirmos os olhos da fé, nós veremos o que o Evangelho está fazendo em nós e através de nós. A condição de Estevão levou a conversão de milhares de pessoas. E chegou em nós. Valeu a pena, sim ou não? Ele sabia disso. Vamos continuar a história de Estevão. Capítulo 7, versículo 54. Olha que história, que final de história romântico na vida de Estevão. Quando prenderam, Estevão fez uma pregação sobre tudo o que estava acontecendo e todo mundo ficou muito irritado. E olha aqui, ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, de novo um enfrentamento e de novo um posicionamento espiritual. Porque assim, uma pancadinha, a gente consegue fingir que é crente, né? Desculpa. Não, tudo bem. A pessoa bate, ei, tá querendo alguma coisa e tá me tirando? Você vai perguntar, ei, de novo, cara? De novo pisando no meu pé? Bateu de novo no meu carro, lá no teu condomínio, no teu prédio. A pessoa dá uma raspadinha no teu para-choque. Não, tudo bem, a gente entende. Aí a mesma pessoa, o mesmo carro, bate de novo no teu carro. O que tu vai fazer aí? Vamos pagar, agora deu, né? É assim. A gente já vai querer justiça. De novo, como é que ele estava? Cheio do... Quem é cheio do Espírito Santo, gente? Ele olha para onde? Olha lá. Cheio do Espírito Santo, fez o quê? Levantou os olhos para onde? Sabe para onde a gente tem que olhar, gente? Para os céus. Tá difícil? Tá. Já estava difícil, só piorou. Tem gente que já estava difícil, só piorou, já está em outro nível de dificuldade, que eu não sei o nome. Antigamente, a gente esperava terminar os boletos, acabava de pagar, no outro dia vinha um. Hoje, vem boleto antes do vencimento daqueles que você nem tinha dinheiro para pagar. Já está recebendo pancada, você nem está vendo. Uma bola bate aqui, bota aqui, tu nem viu. Ei, que tiro foi esse? Nem sabe de onde está vindo. E como é que é a nossa postura? Para onde eu e você estamos olhando? Sabia que tem um grande número de pessoas que estão em dívidas terríveis, que estão jogando em jogos de azar, tigrinho e companhia, com a desculpa de pagar as dívidas. Final de ano está chegando. Tem um monte de gente olhando para a Mega Sena. Ô, glória! Doido para dar um dízimo gordo da Mega Sena. Não, gente. Se você tem fé que vai ganhar dinheiro num lado desse, você está dizendo que você não tem fé no Deus que é dono do ouro e da prata. Você está utilizando de mecanismos e meios humanos e terrenos para chegar em lugares que Deus pode te dar milhões de vezes mais. Só que a fé está onde, né? É um perigo, gente. Tem um monte de gente olhando para o lugar errado, para o alvo errado. Davi falou a mesma coisa. Eu olho para os montes. Porque se tivesse uma guerra, alguma coisa que não tinha jeito, o que Davi ia fazer? Corre para os montes. Se enfia numa caverna lá, se esconde, que lá você vai estar em segurança. O que Davi falou? Eu olho para os montes e faço uma pergunta. De onde é que vem o meu socorro? Não vem dos montes. Davi, ele era o ator principal do filme Duro de Matar. Ele era uma máquina de guerra. O maior estrategista que a Terra já viu, de guerras. Construiu material bélico de espadas, de tudo quanto é tipo que você imagina para guerras, armaduras e tudo. Ele olhou para o exército, não viu socorro. Olhou para os cavalos, para os carros, também não viu socorro. Ele olhou para tudo
e não viu socorro. Aí o que ele falou? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Está vendo que não tem jeito, gente? Para onde você está olhando? Sabe que você está buscando solução em coisas terrenas? Sabe que você está querendo curar as suas feridas de carência, feridas emocionais? Sabe que você está querendo suprir algumas carências do seu coração, que foram mágoas que você carrega, que nem foram culpa sua, que você sofre, coisas da sua família, e você hoje não está tentando tampar esses buracos no teu coração com coisas terrenas, com relacionamentos, com pessoas, com coisas? Aonde é o seu gatilho? O seu gatilho fala muito para onde você olha. Porque quando você vai para o seu gatilho, é porque você estava no momento onde você precisava de uma saída. E você foi para onde? A barra de Hershey's, de cookie, dentro da geladeira. Para a caixinha de leite condensado aberta. Quem mandou ela estar aberta? Se ela tivesse fechada, eu não ia. E a gente vai tendo gatilhos. Quem sabe o teu gatilho é roupa. Quem sabe o teu gatilho é acessório de carro, roda, luz, não sei o quê, som. Quem sabe o teu gatilho é sapato. Não sei se o teu gatilho é, não sei o que é. Estão entendendo, gente? Amém? Para onde você está olhando? Estevão olhou para o céu. E quem olha para o céu vai ver o quê, gente? Olha lá, ó. Bota lá, 55. Levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Quando você olhar para o céu, você vai ver tudo o que você precisa ver. Tudo o que você precisa, e o que eu preciso é Jesus, gente. Feche seus olhos aí, vamos repetir isso comigo. Tudo que eu preciso é o Senhor Jesus. É isso, Jesus. Nós precisamos de Ti, Deus. Essas coisas que nós temos buscado, Pai, só estão trazendo mais vazio, Senhor, mas é o Senhor que completa a minha alma, o meu coração. Tudo que eu preciso é o Senhor Jesus. Vamos lá, 57. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha quem estava na cena. Um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Ai, meu Deus do céu, de novo. Enquanto você está sendo apedrejado, o que você faz? O que eu faço? Eu já dou uns berros, já começo a gritar, começo a sair correndo. Deus me tira daqui, não aguento mais. Até quando, Senhor? Enquanto ele era apedrejado, gente, não era brita. Eles não pegavam a britinha aqui da igreja e ficavam assim, ó, morre, Estevão. Né? Vai, Estevão. Tum. Gente, era pedra. Pedra para matar. A intenção era matar. Então, com poucas pedras, já matava. Não ficava meia hora jogando. Vão, até a hora que morrer, ele morre. Não. Enquanto jogavam as pedras, esse homem orava. Meu Deus. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ele caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Quem morre com o Senhor, quem entrega a sua vida pelo Evangelho, gente, não morre, porque morte é perda. Quem perde as coisas pelo Evangelho e por Jesus, ele adormece. Está vendo que é diferente a palavra? Eu e você não estamos perdendo nada. As nossas perdas, os nossos prejuízos, os dilemas que passamos. Eu vejo essa igreja uma igreja tão serva, tão entregue, tão atuante na obra do Senhor, na obra social, ajudando, cooperando, servindo as pessoas, a sociedade. Mas para que tudo isso aconteça, tem que ter muita gente sofrendo dilemas. Não é fácil mesmo. Tem que ter muita renúncia, tem que ter muito cansaço, tem que ter um monte de coisa, um monte de perda, um monte de medo.
Um monte de insegurança. Humanamente falando, você acha que Estevão estava feliz? Ai, que alegria, uma pedra, vem na minha cabeça agora, vai. Não. Ele é ser humano, gente. Com certeza ele... São as dores que eu e você sentimos. Mas uma coisa eu vim para dizer, esses sofrimentos estão valendo a pena. Porque pessoas estão sendo alcançadas por causa da tua vida. Pessoas ainda vão ser alcançadas por causa da tua vida, como eu e você. Logicamente. E assim, gente, vamos lá pegar. Vai já lá comigo, lá para a gente ir para o final. Pegar, tá aí? O homem já está ali, ó. O cara é rápido. Ele já sabe já o esquema. Vamos passar aqui lá para frente. Eu não posso continuar aqui. Como Estevão morreu, provavelmente ele deveria ser bem mais novo do que eu, com tudo pela frente. Perdeu a própria vida. Logo, alguns meses, quem sabe, depois, Tiago foi morto à espada. Alguns outros crentes foram presos, torturados e não registrados. Os outros discípulos foram mortos um a um. Um foi carregado para fora assim e cravaram lanças nele assim, nele no chão, deixaram ele cravado no chão, Mateus. Outros carregados por cavalos até morrer e jogados como um lixo fora da cidade. Outros em tanque de azeite fervendo, mas levou uma sorte. Saiu chamuscado, mas não morreu. E viveu solitário numa ilha. E a gente buscando bênçãos materiais. E a gente numa esperança de coisas palpáveis. Homens e mulheres que ouviram promessas do Senhor e não viram fisicamente. Morreram sem ver. Só que em nenhum momento abandonaram a palavra que receberam. Porque eles entendiam que o abandonar iria implicar no acesso de outras pessoas que iriam ser alcançadas pelo Evangelho a partir daquelas escolhas. Gente, escolhas que você fez hoje. O fato de você ter escolhido vir para a igreja hoje está afetando a história de famílias futuras que nós nem sabemos. Porque nós estamos hoje plantando no Evangelho. O fato de você ter falado para a tua família hoje: ei, se arruma aí, bora que nós vamos para a igreja. Quem sabe você está plantando no seu filho uma cultura que daqui a anos, 10, 20, essa sementinha de sacrifício, porque você está cansado, você queria ter dormido um pouquinho mais, descansado, aproveitado para arrumar as coisas para o trabalho amanhã. Tem toda uma dinâmica aí para resolver. Mas você preferiu deixar lá a louça do café na pia, algumas coisas para fazer depois, sacrificou algumas coisas para estar aqui. E essa escolha de hoje vai interferir em milhares de pessoas que vão ser alcançadas porque você hoje disse sim para Jesus. E vão ter coisas que nós vamos morrer e nós não vamos ver. Como eu sempre falo, e esse é um dos lemas da minha vida. Talvez não vai dar tempo de eu comprar a minha casa na praia. Deu tempo de eu ganhar um carro novo, glória a Deus. Aleluia, Deus é bom demais. Talvez não vai dar tempo de eu ter o corpo fitness que eu sonho. Talvez não vai dar tempo de eu fazer a viagem pela Europa que eu sonho. Mas enquanto eu viver, tem que dar tempo das pessoas conhecerem Jesus. Eu tenho que fazer valer a pena tudo isso, gente. Faz valer a pena, gente, o seu domingo. Faz valer a pena a tua segunda-feira amanhã no seu trabalho. Chega lá na tua empresa e faça valer a pena o emprego que Deus te deu.
a posição que Deus te deu. Produza honrando o Senhor Jesus. Independente se você está sendo injustiçado, caluniado, está ganhando pouco, sabe, a gente começa a colocar muita justiça humana nas coisas e não vive uma vida que vale a pena. A gente vive uma vida medíocre, nojenta, arrastando, triste, desanimada, porque a gente bota um monte de peso de justiça humana, mas não, faça valer a pena. Deus te colocou naquele lugar, então honre o Senhor naquele lugar, até que Ele dê outra palavra, até que Ele dê outra instrução. Honre o Senhor hoje à noite com a tua família. Vai para a tua casa, olha para a tua esposa e fala assim: mulher, tu não vale nada, mas eu amo você, mulher. Eita! Prepara ela assim, dá uma cambalhota, joga em cima dela assim, ó. Aí tu sabe o restante. Chega nos seus filhos, faça valer a pena, porque filhos são heranças do Senhor. Como que eu e você estamos lidando com essa herança? De qualquer jeito, negligentes, esquecendo. Esses dias eu vi um meme engraçado e trágico. Quem jogou The Sims? Eu joguei The Sims, né? Aí a figurinha do The Sims, uma bonequinha assim sentada no computador e um bebezinho pegando fogo assim. Aí há um balãozinho na mãe assim: calma, filho, que eu estou postando que eu te amo. Pesado, mas real. Muito pesado, mas muito real. Então tá vendo que valores que nós estamos dando para a vida? Hoje a gente foi na apresentação do Estevão lá da escola de música e o diretor da escola falou, ele pregou, cara. Eu quase dei um glória, assim, eita glória, estou aqui mesmo. Se eu desse, um monte de gente ia pegar uma pedra, Estevão, pá, e matar assim. Ele falou assim, gente, não filmem os seus filhos. Porque quando seus filhos estiverem tocando, o olhinho dele vai procurar o olho de vocês. E quando ele olhar vocês, ele não vai ver vocês olhando para ele, vai ver vocês olhando o celular. E gente quer gente. Gente não quer coisas. Então, às vezes, diminua os registros eletrônicos e aumente os registros sentimentais. Guarda no seu coração algumas imagens. O avivamento, gente, é voltar à origem. E a gente está muito longe da origem. Deus quer trazer um grande avivamento, trazendo a gente à origem. Trazendo a gente ao lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. Comecem a ser mais humanos. E menos, sei lá o que a sociedade está fazendo com a gente. Esses dias estava o meu pai lá podando a árvore, me ajudando. Sempre que ele vem aquele pó da primavera, ele dá um grau lá em casa. E eu pensei, eu ajudei, a gente derrubou uma árvore lá, fez um pé lá de casa, a gente cortou ele assim, tirou um pedaço. E eu estava pensando, poxa, eu podia ter filmado, feito um vídeo, postado no Instagram, mas aí Deus falou assim comigo. Eu estou falando isso, gente, estou dizendo do meu coração. As pessoas não precisam ver o que só o seu coração precisa saber. Daqui a anos, talvez meu pai possa não estar mais aqui. Mas essa imagem dele está em casa, cuidando da minha casa. Eu vou fechar os meus olhos e vou lembrar, como se fosse hoje. Porque eu aproveitei o momento, entendeu? Deus quer que você aproveite os momentos com Deus. Vamos parar de purpurina, vamos parar de alegorias. E vamos viver essa realidade do valer a pena, sabe? Estevão estava ali tão simples, sozinho. Pessoas, vamos ler aqui Hebreus 11:36. Outros enfrentaram zombarias, açoites, foram acorrentados, colocados na prisão, sem nenhuma selfie, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles.
vagaram pelos desertos, montes, pelas cavernas, grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. Fé é obediência, gente. Fé não é outra coisa. No entanto, nenhum deles recebeu o que tinha sido prometido. Ah, meu Deus. Já pensou você morrer? Não deu tempo de ter a casa própria. Tem gente solteira aí pedindo para Jesus só voltar depois do casamento. Talvez você não vai dar tempo de ter as melhores sensações que o mundo possa te oferecer, com bens materiais, com experiências. Mas se você partir com Cristo, você vai olhar para tudo que Ele vai te dar e você vai falar assim: valeu a pena ter suportado tudo aquilo. Até porque você não vai estar sozinho. Deus vai fazer questão de mostrar a multidão de pessoas que se converteram por sua culpa. E você vai falar assim: sério, Deus? Sim. Mas eu nem evangelizava, eu não saía, eu não tinha tempo, eu trabalhava. Não, mas você era uma pessoa que contribuía, que ajudava, que enviava. Você era aquele que mantinha aqueles, você era aquele que botava semente na mão daquele que semeia. Você era aquele que botava o pão na mão daquele que precisa comer. Não é sobre performance. Lembra que eu falei de Estevão? Não é sobre performance, não é sobre fazer. É sobre isso aqui, ó, intenção. Romanos 10 fala: todos aqueles que invocarem o nome do Senhor vão ser salvos. Mas como serão salvos se não invocarem? Como invocarão se não conhecem? Como conhecerão se não pregam? Está vendo que tem cadeias? Alguma delas eu e você vão estar posicionados. Alguns de nós vão ser linha de frente, vão estar pregando, se gastando, perdendo um monte de coisa. Mas vai ter alguém atrás de nós suprindo, abençoando, fazendo com que eu e você continue firme, fazendo com que outros creiam no nome do Senhor. Mas porque tem alguém me suportando aqui, ó. E talvez nós vamos morrer, nós não vamos ver algumas coisas se concretizar. Só que num dia Ele vai fazer questão de conversar contigo e te mostrar. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Para fechar, o último texto, 2 Coríntios 4:13. Está escrito: crie, por isso a lei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso, então quem crê faz. Crer é a mola que te empurra a fazer, porque a fé sem obras ela não existe. Então a fé verdadeira, ela vai impulsionar eu e você a realizarmos algumas coisas. Então, se eu creio, eu falo. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estamos a desgastar-nos, e interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que é muito mais pesada do que todos os sofrimentos que estamos passando. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê